Olá, bom dia. Vamos fazer a análise aos principais índices americanos, começando pelo Dow Jones, que é aquele que apresenta os sinais mais preocupantes, tanto em termos de curto prazo, como eventualmente em termos de médio prazo. O Dow Jones teve aqui um recuo significativo na sua progressão, depois de tentar ultrapassar esta resistência, uma resistência forte, que marcava o máximo relativo anterior nos 18.280 pontos, sensivelmente. Nesta fase está a recuar para junto do suporte no gráfico de médio prazo, nos 17.834 pontos, e tudo indica que lá chegará. Repare-se o que é que tem vindo a acontecer no gráfico de 4 horas, neste caso em concreto. Eu tinha deixado a indicação da semana passada para uma semana um pouco negativa no Dow Jones, porque tínhamos tido aqui o compromisso desta zona de suporte. Tínhamos um cenário muito semelhante àquele que aconteceu durante o mês de fevereiro, quebra em baixa da zona de suporte e uma progressão descendente. Nesta fase, temos então o índice a já ter atingido a sua projeção, estamos numa zona de pullback e aparentemente estamos novamente a tentar retestar a zona de suporte que entretanto se formou e que poderá vir a ser decisiva. Se esta se ativar, vamos ter aqui a ativação de um padrão de topo um pouco mais significativo do ponto de vista da sua expansão, vamos ter muito provavelmente a aproximação à forte zona de suporte aqui nesta área dos 17.500 até aos 17.600 pontos. É bastante em termos de distância para um gráfico de curto prazo, mas aparentemente será uma possibilidade. Para já, eu vou manter a indicação de curto prazo neutral descendente para a próxima semana, apesar de ainda estarmos na zona de suporte, porque depois de termos tido aqui a ativação desta zona, tudo indicará que vamos continuar a progredir de forma descendente. Podemos ver aqui também no gráfico horário com uma maior sensibilidade. Tivemos aqui uma consolidação que poderia ter dado uma quebra em alta, mas acabou por gerar um novo movimento de aproximação ao suporte. Vamos ver até quando é que o suporte vai aguentar. É possível que ele aguente, não digo que não, porque a tendência de longo prazo é ascendente e isso pode ajudar, mas para já estou um pouco negativista em relação a essa possibilidade, por isso vou manter a indicação de curto prazo neutral descendente, porque acredito que de facto pelo menos vamos ter a aproximação à zona de suporte no gráfico diário. Passando ao S&P. No S&P, a minha teoria era que iríamos novamente encostar nesta zona de suporte diagonal. É uma zona de suporte que marca aqui uma potencial rising wedge. Normalmente as rising wedges quebram em baixa, o que é bastante preocupante também do ponto de vista técnico para o S&P, mas enfim, só poderíamos considerá-lo como tal depois da quebra acontecer. Antes disso, eu acredito que vai haver pelo menos um reteste. Se olharmos para o gráfico do S&P, que eu também tinha deixado a indicação na semana passada de neutral descendente para o curto prazo, porque também já tínhamos tido aqui o compromisso deste pequeno padrão de inversão no gráfico, neste caso era no gráfico horário que era mais visível até. Reparem, um duplo topo no gráfico horário já atingiu a sua projeção, tivemos um reteste. Neste momento o reteste não é convincente o suficiente para me levar a acreditar que tenhamos tido um abrandamento na progressão descendente. Volto a reafirmar aquilo que acabei de dizer em relação ao Dow Jones. É possível que haja um abrandamento no suporte. Pessoalmente acredito que o suporte vai ser comprometido em baixa. Só depois de haver um compromisso em baixa é que teremos uma recuperação, pode inclusive ultrapassar o suporte em alta. Vamos ver o que é que acontece, mas este ponto-chave será também muito importante aqui para o S&P. De qualquer forma, pelo menos uma continuação da aproximação até aqui à zona de suporte diagonal, acredito que aconteça. Vou deixar também aqui neste caso a indicação de neutral descendente. Já no Nasdaq, as coisas correram um bocadinho melhor durante esta semana. Tinha também deixado neste caso a indicação neutral descendente, mas o Nasdaq acabou por, no gráfico horário, ultrapassar aqui a crise de uma forma um pouco mais evitada. Repare-se, ativou na mesma aqui um padrão de inversão, mas fez um falso break. O falso break depois foi logo a seguir recuperado em alta e temos nesta fase o Nasdaq eventualmente a fazer aqui um duplo topo assimétrico. É uma possibilidade que ainda não conseguimos levantar ou não conseguimos verificar desde já, mas é uma possibilidade. Poderíamos também considerar este padrão potencial como um megafone top. É um padrão um pouco mais raro do ponto de vista técnico, um pouco difícil de negociar
também porque há um afastamento gradual das suas linhas constituintes, mas ainda assim é uma possibilidade que devemos deixar em aberta. Se houver um compromisso do mesmo, será também algo negativista para o Nasdaq. Para já, vou dar então aqui um voto de confiança ao Nasdaq, já que ele ultrapassou em alta o máximo relativo anterior, por isso, enfim, não está ainda tão negativista como os restantes dois. É possível que se aguente um pouco mais. Vamos ver. De uma forma geral, o Nasdaq, eu tenho vindo a dizer nos últimos meses, o Nasdaq é o índice que está neste momento mais positivo em termos do mercado americano. Por isso, enfim, para uma escolha longa seria o meu preferencial nesta fase. Vamos ver o que é que acontece então em relação a esta próxima semana que agora entra, mas vamos ver. Se a Europa ficar negativista, é possível que a América vá um pouco também atrás, nomeadamente os Estados Unidos. Bem, obrigado então pela atenção em relação a este vídeo e um resto de bom fim de semana.